Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Ao meu lado, Darcy Zangelini Júnior, nosso consultor jurídico tributário aqui da Consulte, e eu, Gilberto Meira, também consultor jurídico tributário. E o objetivo do nosso bate-papo de hoje, né, Darcy, é rememorar alguns comentários que nós vaticinamos em outras oportunidades do nosso Momento Consulte, a pretexto da reforma tributária, que é natural que com todos os projetos de lei que estejam saindo, e nós prometemos inclusive relacioná-los e trazê-los aqui de forma mais pausada para que todos tenham conhecimento, mas é natural que nós tenhamos aí uma preocupação de necessidade de adaptação do Código Tributário Nacional. E parece que temos novidades por aí, não é isso? Temos um primeiro projeto que vale muito a pena destacar por conta da importância no dia a dia das empresas, e por que não dizer segurança jurídica, é o PLP número 20/2024, que ele propõe alterações quanto aos prazos de decadência e prescrição tributários, que estão dispostos nos artigos 150 e 173 do CTN. A decadência, basicamente, para tornar assim mais fácil o entendimento, é só a perda do direito de o fisco lançar ou exigir um tributo. Atualmente são 5 anos. Para se vingar, né, esse projeto, para pessoas físicas, micro e pequenas empresas, esse prazo vai ser reduzido de 5 para 3 anos. E para as empresas, demais pessoas jurídicas, esse prazo será reduzido de 5 para 4 anos. E o 4 anos não é só para decadência, para o direito do fisco lançar o tributo e fazer a exigência consubstanciada no auto de infração, mas também para o exercício do direito de cobrança, que é o executivo fiscal que nós estamos falando. Porque uma vez que é lançado o tributo, feito a lavratura do auto de infração, exercido o direito de defesa, percorre várias instâncias administrativas e depois você vai para o judiciário, você tem um prazo também para que o fisco exercite esse direito. Então, constituiu definitivamente o crédito tributário, houve o trânsito em julgado da discussão administrativa, a partir dali o fisco tem 5 anos para inscrever o débito em dívida ativa e executar, quer dizer, até a fase de citação da pessoa jurídica. Então, vejo com bons olhos assim essa redução, porque o nosso CTN, só para lembrar as questões mais óbvias, ele é de 1966, ou seja, totalmente analógica era aquela época. Hoje nós estamos num outro período, caracterizado pelo uso já bastante intensificado da inteligência artificial para o cruzamento de dados. Então não se justifica mais aquele velho procedimento. E o que é importante observar, que o Darcy observou de forma muito clara, que tem a ver com crédito tributário no sentido lato sensu, a exigência por parte da fiscalização, a cobrança, né, por conta daqueles que não o recolheram. E eu cito também a expressão crédito tributário no sentido estrito sensu, direito de abatimento. Ou seja, se eu passarei a ter um prazo menor para que seja exigido, cobrado o tributo não recolhido, eu também passarei a ter, ato contínuo e via de consequência, um prazo menor para acreditamento, não é isso, Darcy? Sim, a homologação, né, daquelas compensações que o contribuinte for utilizando no seu dia a dia. Esse prazo também será reduzido na mesma proporção. E é importante observar que o Darcy fez uma observação que aqui me parece fundamental nós rememorarmos, que o nosso CTN, final da década de 60, ele ainda era analógico. Nós temos mais de 60 citações de projetos de lei complementar possíveis e passíveis de serem trazidos a partir da emenda constitucional 132. Temos outros tantos que acabam se tornando necessários de forma indireta. Eu tenho citado aí o caso do TCMD, que deveria ter uma lei complementar, né, e que até hoje nunca existiu, e que agora, por conta da progressividade obrigatória do TCMD, terá que ser produzida. E existe um projeto de lei de 2021 que trata, inclusive, dessa situação, permitindo aí que, inclusive, o imposto, à luz de uma resolução, um projeto de resolução, chega até 16 pontos percentuais. Isso não está na lei, está na resolução. Mas o projeto, ele também já está em linha
com a redação da Emenda Constitucional 132. E o que nos leva à conclusão que, invariavelmente, no meio de todos esses projetos de lei, nós teremos aí inúmeras alterações no Código Tributário Nacional, como bem lembrou, ele deixou uma condição analógica para uma condição digital, né? Obrigando a revisão necessária de boa parte da sua estrutura, quiçá novo Código Tributário Nacional, que terá que ser reconstruído. Eu lembro, Darcy, inclusive, se você for pegar no CTN, o ITBI que está lá tratado, não é o ITBI que nós temos hoje, porque o ITBI da Constituição de 88 se dividiu, criando o ITBI, que é o Imposto de Transmissão Intervivos a título oneroso municipal, e o Imposto de Transmissão Causa-Morte e Doação, aquele que eu falei que não tem lei, né? Então, nós temos que estar preparados para uma necessária reestruturação do Código Tributário Nacional. Existem também, Darcy, dois projetos de lei, melhor dizendo, que merecem acompanhamento. Eu repito, Darcy e eu voltaremos em outro momento, fazendo um scanner de todos os PLPs que existem até o presente momento, tratando já das alterações impostas da Emenda Constitucional 132, também decorrentes dessa situação. Sempre lembrando que projeto é projeto, não quer dizer que eles vão ser aprovados, mas merecem encaminhamento. Esse que o Darcy comentou, o PLP número 20, é um projeto de suma importância e que, naturalmente, vai ser discutido lá no âmbito do Congresso. Além dele, eu cito o PLP número 48, recentemente liberado, e que traz aí a regulamentação dos regimes diferenciados de tributação, a que alude o artigo 9º da Emenda Constitucional 132, tanto para efeito de IBS quanto CBS. Então, aquelas reduções para 60% de serviços de educação, saúde, médicos, dispositivos de acessibilidade, medicamentos e outras situações. Também reduções previstas para serviços de educação, pontuando quais são os serviços que eles entendem, os serviços de saúde e uma série de outras tratativas que atendem àquela demanda de regimes específicos previstos na Emenda Constitucional 132. E outro projeto que chama muito atenção e deve chamar atenção é o PLP número 51 de 2024, esses dois últimos aqui, junto com aquele que o Darcy comentou, são da última semana, inclusive, né? Não existe uma ordem necessariamente, até porque alguns vêm do Senado, outros vêm da Câmara. Ele está regulamentando a situação da Zona Franca de Manaus, pelo menos tentando regulamentar. E, só para que não fique a dúvida, o que é que ele traz quanto à Zona Franca de Manaus? É sabido por todos que, quando foi editada a proposta de emenda constitucional número 45 e depois a 110 e depois se fundiram, a maior discussão dizia a respeito à Zona Franca de Manaus. E é bom lembrar que na última leva, quando desceu do Senado, né, se falava na criação de uma CID, Zona Franca de Manaus, que caiu na Câmara, quando então se voltou a pensar na tributação do IPI para produtos similares produzidos fora da Zona Franca de Manaus, né, e que tenham também produção na Zona Franca. A estes será mantido o IPI. E esse projeto de lei já começa a dar cores a essa temática, e aqueles que têm situação análoga, eu repito, o PLP 51, devem dar uma olhadinha, porque ele primeiro começa dizendo lá no início que a CBS e o IBS terão um tratamento minorado, ou seja, terão reduções quanto à aplicação nos produtos saídos da Zona Franca de Manaus. E não bastasse isso, eles também estão trazendo aí um crédito presumido de 1,99% para a CBS, o que inclui inclusive as empresas do Simples. E o mais interessante, para que não cause aí revolta em nível nacional, é que para que um produto seja considerado similar àqueles produzidos na Zona Franca de Manaus, e eu particularmente vejo isso como um grande avanço, lá no artigo 6º, parágrafo 1º do PLP, ele diz que serão considerados como produção relevante na Zona Franca de Manaus, leia-se, os produtos protegidos na Zona Franca e que produzidos em outro local teriam que pagar IPI, aqueles cuja produção na referida área
representem mais de 2/3 de produção nacional. O que isso quer dizer? Produtos importados e montados na Zona Franca de Manaus, se não atenderem a esse percentual superior a 2/3, não farão com que o contribuinte estabelecido em outra unidade, né, seja prejudicado. Parece que voltamos a incentivar a indústria nacional, não é isso, Tessu? É o que parece, Gilberto, nessa primeira impressão, porque, como você ressalvou várias vezes, se trata de um projeto e a Zona Franca de Manaus, ela não é algo, digamos assim, de fácil trato, porque exige muita discussão, muita reunião, interlocução dos parlamentares, porque muitos são contra a continuidade da Zona Franca de Manaus, apesar de que tivemos a aprovação até 2054, se não me falha a memória. Até lá tem garantido os privilégios da Zona Franca de Manaus. A partir dali não se sabe. Então esse projeto, ele também tem foco lá nesse futuro que não é assim tão distante, né, Gilberto? E uma coisa interessante, Darcy, às vezes eu vejo as pessoas criticarem a Zona Franca de Manaus sem terem noção histórica dos fatos, né? Por que foi criada? Primeiro a Zona Franca de Manaus, o conceito era Amazônia Ocidental, depois as áreas de livre comércio. Nós temos um país com 8,5 milhões de quilômetros quadrados. E 60% da Amazônia legal fica no Brasil. Ou seja, aquilo é floresta, só quem já esteve lá para entender a dimensão disso tudo. E a época, nos governos militares, 67 e 68, se julgou muito importante que houvesse uma ocupação daquela região pelos nacionais, de forma que não houvesse ocupação estrangeira. Então, todas as regiões foram e são ainda incentivadas de forma a manter a ocupação. Esta é a razão porque nós temos Zona Franca de Manaus, Amazônia Ocidental e também o conceito de áreas de livre comércio. Ou seja, é um problema sério, precisa ser pensado e há muito tempo eu venho sustentando que o caminho nos parece realmente o crédito presumido e aqui há um bom indício. Agora, é aguardar para ver, não é isso, Darcy? Fiquem atentos, não é? Vamos trazendo, na medida que os temas forem evoluindo, as novidades, não só relativas a esse projeto, mas como aos demais, porque nós teremos em torno de 60 projetos. Os senhores imaginem como que vai ficar o nosso Código Tributário Nacional de 66, vai virar uma colcha de retalhos? Não tenha a menor dúvida, por isso que é fácil prever, não precisa ter bola de cristal, né, nem ser oráculo de Delfos, imaginar que nós teremos um novo CTN depois de toda essa montoeira, né, como se diz lá no interior, de legislações, não é isso? Não terá outra saída, né? Até por conta da natural. Aplicação da lei, estruturação da lei. Por isso, nos acompanhe, fique atento, nós vamos voltar ao tema, como bem lembrou Darcy, são projetos de lei, não quer dizer que eles vão ser aprovados da forma como foram apresentados. Aqueles que tiverem interesse, nós até colocaremos depois o link lá no comentário para que vocês possam acompanhar, mas é muito fácil, é só ir lá no site do Senado ou da Câmara Federal, procurar proposições legislativas e você colocar o número. Ou então usar o velho cansado Google, né? Põe lá, PLP 48, PLP 51, PLP 20, vocês vão chegar invariavelmente ao texto. Por enquanto, fica o nosso convite para nos acompanhar por aqui, fazer uso do seu triplo C, né? Clique aqui embaixo, dando o joinha que a gente gosta, comente o que nós falamos por aqui com os amigos, para aqueles que você gosta, e principalmente compartilhe com as pessoas que querem realmente ter essa informação, porque é uma tendência natural cada vez mais nós comentarmos, principalmente sobre reforma tributária. E não se esqueçam de clicar lá no sinetinha, né, que existe para aqueles que gostam de ser avisados de novas publicações que nós temos. Por derradeiro, pedir a você que se tiver sugestões, comentários, dúvidas, quiser conversar conosco, nós temos pelo menos 2 canais imediatos. O primeiro deles é o nosso e-mail, momentoconsulte@consulte.com.br, onde vocês podem mandar as sugestões, comentários, dúvidas, para que nós possamos responder, ou então aqui embaixo desse vídeo há um espaço. E nós sempre olhamos, sempre estamos dando uma averiguada para ver o que precisa ser comentado. Tá ok? Até uma próxima. Até uma próxima.